Doutor Ângelo, normalmente a gente tem ouvido falar, e eu inclusive teve a oportunidade, o senhor com certeza deve ter tido muito mais, de viajar pelo Brasil e ver como está a atuação dos governos em geral nos outros estados. E nós percebemos de que algumas regiões do país, principalmente na região Nordeste, têm recebido várias verbas do governo federal. Percebe-se várias obras de infraestrutura, inclusive infraestrutura rodoviária. Quer dizer, a nossa região está sendo deixada de lado por quê? Falta representação política? As duas coisas. Primeiro, o Nordeste precisa ser recuperado. No passado, todo o dinheiro que ia para o Nordeste, ele era centrado em famílias de coronéis, que nós chamamos dessa maneira. O dinheiro não ia para a infraestrutura e não ia para o povo. Esse é mais o mérito do governo Lula. Essa transposição do Rio São Francisco é um grande exemplo. Ele vai tornar viável a agricultura minifundiária e a construção de estrada de ferro também. Por outro lado, nós não temos representação aqui. Nós precisamos de voto único para eleger um deputado nosso. Esse é um ponto muito importante. E nós estamos percebendo, doutor Edivaldo, de que, embora no discurso a maioria dos políticos da região e lideranças em si, todos defendem a BR-470, mas não está havendo uma falta de mobilização, talvez até dos prefeitos, das câmaras de vereadores, das entidades de classe, enfim, a sociedade organizada em si para se mobilizar e cobrar esses investimentos? Nesse ponto nós somos muito frágeis. Nós não nos unimos com um objetivo único. Cada partido puxa para o seu lado, os deputados são independentes, eles não se sentam junto com uma causa única. Quando a Associação Comercial, a Associação Empresarial de Timbó, a CINV, começou aquele trabalho de eleger um deputado único, foi uma atitude maravilhosa, só que o povo não entendeu isso e as lideranças políticas também não entenderam isso. Não quiseram aceitar esse tipo de iniciativa que já era um bom começo para nós nos unirmos e fazer um deputado para termos uma representação única. Nós não temos o privilégio que tem o Nordeste de que quando existe um plano para o Nordeste, os políticos se unem independente de cor ou de bandeira partidária. O que vem na frente como prioridade são os interesses da região e as causas. Nós aqui não olhamos isso. O Sul não está muito preocupado com isso. Existe uma individualidade muito forte. E a iniciativa da CINV naquela ocasião, ela foi muito interessante e infelizmente não teve o resultado que nós precisávamos. Mas é tempo ainda. Nós devemos forçar a união dos políticos para quando nós necessitamos dessas questões de infraestrutura. Nós não temos aeroportos, nós não temos estradas, a energia elétrica começou a ficar escassa para nossas indústrias e serviços e comércio. Nós não temos, a estrada de ferro que nós tínhamos, ela foi eliminada. Então nós retrocedemos nessa parte de superestrutura. E a única forma de nós irmos para frente é se houver uma união realmente independente de cor partidária, da bandeira política. Muito bem. Doutor Ângelo, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão local. Nós já ouvimos em diversas oportunidades comentários de que o senhor poderia vir a ser um candidato a prefeito em Timbó, inclusive já em eleições anteriores. Essa ideia realmente existiu, ela existe e poderá vir a acontecer isso no futuro? Não, houve uma consulta de um partido a esse respeito, mas porque entendeu-se que Timbó estaria no momento de um projeto de longo prazo, uma estratégia de longo prazo, e o partido entendeu que eu teria talvez condições de tocar um projeto desse. E então houve inclusive uma pesquisa a esse respeito, e essa pesquisa apontou com viabilidade a possibilidade talvez de assumir esse cargo maior do executivo. Mas a evolução disso era bastante difícil porque primeiro tem negócios particulares bastante grandes, de muita responsabilidade com a população de toda a região, mas também existe os interesses políticos
de pessoas que trabalham esse lado por muitos anos. Então, são obstáculos que se tem, que tem que ser vencido para poder atingir o objetivo de se candidatar. Então, naquele momento, houve opção por outros candidatos. E é isso que aconteceu. E no futuro, existe algum pensamento nesse sentido? Precisaria ser melhor analisado porque o tempo passa e a idade também avança. O senhor hoje não está afiliado ao partido? Ou tem? Não sou afiliado, eu sou afiliado ao PP. PP. A minha filiação é PP. Embora que eu dei toda a garita, todo o apoio para os dois candidatos da época, o Valdir Ladorhoff e para o Oscar Schneider, porque eu entendia que o projeto deles era um projeto de longo prazo e projetos muito bons a nível de infraestrutura de Timbó. Mas eu sou afiliado ao PP. Doutor Ângelo, o senhor que veio para Timbó nos anos 70, como estava nos colocando, e com certeza acompanhou a evolução do município. Praticamente as lideranças mudaram, o próprio PIB municipal praticamente mudou de mãos, a liderança das empresas, pelo menos de muitas empresas, acabaram mudando de mão. Como é que o senhor vê hoje Timbó? Como é que o senhor está analisando Timbó para o presente e para o futuro? Timbó não é um município fácil de administrar. O lado geográfico de Timbó e o lado topográfico de Timbó dificulta muito a administração. Por quê? Porque tem a confluência de dois rios. E é uma cidade muito antiga e ela foi crescendo sem uma infraestrutura. Então, há necessidade dos governos fazer um projeto de muito longo prazo para corrigir isso. Só que tem um detalhe, Timbó é um centro de uma microrregião. E como centro de uma microrregião, ela tem responsabilidades. E essas responsabilidades passam pela infraestrutura e também pela superestrutura. O que trata de superestrutura? São anéis viários que permitam a agregação dos municípios vizinhos ao nosso município, mas também com passagem de cargas pesadas e do grande movimento sem passar pelo centro. E parece simples de falar sobre isso, mas o custo desse planejamento ele não pode ser feito numa gestão única de 4 anos. Isso aí é um projeto que tem que envolver 12 ou talvez 16 anos, mas tem que ser feito. Então, esse é um ponto que precisa ser analisado em Timbó. Precisa ser feito um projeto de longo prazo que envolva vários governos, independente de bandeira política. Só que tem que ser começado.